A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um devocional, dia 18 de setembro de 2025. O Senhor já preparou todas as coisas, amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo Salmos 91, profetizando sobre a sua vida, sobre a minha vida também, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vamos adorar a missionária Eliana. Amém? Pai Senhor. Amém, a paz. Eu estou aqui no médico hoje. Vim ontem colocar aparelho, vim hoje tirar. Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Vamos louvar. Não pode ficar sem adorar esse Deus lindo e maravilhoso. Vou louvar aqui na harpa, no número 141. Onde guiaste, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia meus sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso, paz me faz sentir. Doce é a minha, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo,
meu Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, vamos orar, né? É quem hoje mesmo? Pastora Aline. Vamos orar. Deixa eu me encostar aqui no cantinho. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estou, Senhor, diante de Ti, meu Senhor, mais uma vez, Senhor, para te agradecer por mais um dia, Senhor Jesus, por eu ter levantado, meu Pai, por eu estar aqui, por o Senhor cuidar de mim, da minha família, Pai. Eu te apresento, Senhor, a irmã, Senhor, que está na frente, meu Pai eterno, a irmã Camila, do trabalho hoje, quem está por trás da gravação, Senhor, eu te apresento. É a Bruna, eu acho. Eu te apresento a pastora Malha, Senhor. Eu te apresento, Senhor Jesus Cristo, todos que estão aqui na salinha, Pai. Que enquanto estiverem aqui te ouvindo, Pai, que o Senhor visite cada família, que o Senhor dê livramento, papai amado e querido. Eu sei que tu cuida dos nossos, Pai. Toma em tuas mãos a minha família também, Senhor. Ó, Pai amado e Pai querido. Eu te apresento a pastora Aline, Senhor. Eu sei que ela já está nas tuas mãos. Sei que o Senhor já está com o vaso transbordando, Pai. E que ela venha, Senhor Jesus Cristo, ser usada por ti, que o Espírito Santo fale na boca dela como sempre falou, papai amado e querido. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Guarda ela, guarda a família dela, a casa dela, enquanto ela estiver aqui pregoando a tua palavra. E que a gente esteja atento, Pai, nem só para ouvir, mas sim para praticar também, Senhor. E assim, Pai, eu te agradeço por esse dia lindo e maravilhoso. Eu sei que estou em outra cidade, Pai, mas sempre tu estás comigo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, missionária Eliana. Pastora Amém. Aline, Senhor, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Shalom, graça e paz, paz do Senhor. E o Senhor, Ele venha falar nessa manhã ao nosso coração, que possamos ser revestidos, né, com suas armaduras, que possamos estar debaixo da bênção do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos guiar. Amém? Hoje, o tema da nossa mensagem é graça transformadora. A nossa referência bíblica está em Romanos, o capítulo 6, a partir do versículo 11, do 11 ao 14. Você que pode acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará. Debaixo da graça. Amém? O foco hoje está nesse último versículo que nós lemos, o versículo 14, que diz, porque o pecado ele não terá domínio sobre vós. Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça transformadora do Senhor. Amém? Amados, salvo quem nasceu no Evangelho, mesmo assim, quando nós nascemos já no Evangelho, chega um momento em que nós temos que tomar uma decisão de aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas aquele que foi para Cristo depois e viveu uma vida de impiedade, de pecado, não que hoje não vivamos, que hoje o pecado na nossa vida também é presente, Infelizmente, se pudéssemos viver sem ele, seria uma bênção. Mas hoje o pecado na nossa vida, ele é um acidente, algo que acontece
que nós não planejamos. Pelo contrário, todos os dias nós lutamos contra ele. A natureza pecaminosa, ela tenta prevalecer, mas o Espírito, diz a palavra do Senhor, tem que estar pronto. Essa é a nossa luta. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a presença de Deus, ela vem para nos dar um novo significado. Né? O Senhor veio para dar um novo significado a tudo. Ou seja, ele derramou a sua graça transformadora sobre nós. Porque muitos pensam que é o fim quando vem para Cristo. Eu lembro da experiência de quando eu aceitei Jesus, eu tinha apenas 20 anos, 19, daí ia fazer 20. Então, na minha infância e adolescência, eu não tive liberdade, eu não tive uma vida boa. Foi uma vida muito triste, muito sofrida, muito triste mesmo. E eu já tinha uma filha quando eu fui para Cristo. E eu pensei, depois que eu aceitei Jesus, me bateu um arrependimento, coisa do inimigo mesmo, que dizia assim na minha mente: tu não aproveitaste a tua adolescência, a tua juventude, e agora? Porque a visão que a gente tem de crente, hoje não, mas antes, naquele tempo, parecia uma vida monótona, parecia uma vida meio triste. E dizer, meu Deus, eu sou só uma jovem. E na igreja que eu congregava, não me deixavam misturar com jovens, porque eu já tinha uma filha, então foi algo difícil. Mas tudo cooperou para o bem, porque o Senhor me resgatou. E aí começou a transformação e o Senhor foi derramando da sua graça e tudo veio a mudar. Porque não é o fim. A gente acaba abrindo os olhos espirituais a cada dia e vendo que não é o fim. Mas por seu poder, a palavra de Deus diz que o Senhor também ressuscitou. Sabe aquele mesmo poder que o Senhor ressuscitou Jesus? É aquele poder que vem sobre nós. É essa força transformadora. Amém? Só me digam se o áudio está tudo ok aí, gente, não está falhando, porque aqui a internet não está muito boa. Tá? Dando prosseguimento aqui. Antes, a morte, ela tinha apenas um significado. Mas entre nós, assim, quando a palavra de Deus fala sobre morte, né? Bem aqui, em João 11:22, diz assim, o Senhor falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe? Quando o Senhor falou isso, ele falou isso para as irmãs de Lázaro após a morte. Né? E elas não compreenderam muito, pensavam que seria na ressurreição dos mortos, né? Que ele ressuscitaria, que Jesus estava falando sobre essa ressurreição. Mas hoje o Senhor também fala a respeito da graça dele, né? Ainda que esteja morto, viverá, porque você morreu para uma vida lá atrás, e quando você o recebe, você tem uma nova vida, né? Ainda que esteja morto, você viverá, você terá uma vida que o Senhor e debaixo da sua graça transformadora. Porque antes, o significado da morte era algo que deixava, simplesmente a pessoa deixava de existir, né? Que a pessoa já não estava mais entre nós. Trazia um medo, trazia uma incerteza, né? Mas quando eu vou para Cristo, eu vejo a morte de outra forma. Né? Enquanto nós estamos em vida aqui, estamos debaixo da sua graça, vivendo a plenitude da sua graça. O que é a graça? É um favor imerecido do Senhor. Pela graça sois salvos, diz a palavra do Senhor. Né? E não é dom de Deus, é dom de Deus, não é os homens, não é adquirido pelos homens para que o homem não se glorie. Porque sem a gente perceber, a gente acaba se gloriando por algumas coisas, você já percebeu? Às vezes acontece algo de bom na vida de alguém que nós oramos e a gente fica, olha, eu orei por essa pessoa, né? Eu orei por ela, olha o que aconteceu, como se nós tivéssemos o poder de transformar, e não. É a graça do Senhor, é o poder do Senhor, é o amor dele que está ali, está tudo sob a sua graça, o seu amor, né? A sua misericórdia. Então, o Senhor nos deu um pacote de bênção, juntamente com a sua graça, que nós recebemos. Né? Morremos para o mundo, nascemos novamente para ele e prosseguimos debaixo da sua graça. Quem seríamos nós se não fosse a graça do Senhor? Né? Se não fosse o favor do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias, porque tem dias que até nós somos bonzinhos
e quase que não pecamos, não temos nem tempo para pecar, de tanto que nós ocupamos. Mas tem dias que a mente transborda de pensamentos contrários à vontade de Deus, os aborrecimentos, as dificuldades, mas a graça do Senhor é derramada sobre nós. E Ele continua nos amando, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós vivendo aquilo que nós queremos viver e muitas vezes deixamos de viver aquilo que Ele preparou para nós. Ele nos ensina a viver. Mas Jesus, ele vem e ressignifica, né? A morte transforma em vida com a sua graça. Através dele, a morte se tornou o início de tudo. Quando Jesus morreu, tudo começou, né? Pareceu o fim, mas foi o início da nossa cura, da nossa libertação, da nossa salvação. A sua graça foi derramada sobre a humanidade, essa graça maravilhosa, transformadora. Essa é a parte mais maravilhosa da graça, né? Como ela contraria o óbvio, como não segue o padrão, né, do mundo, ela é derramada em uma porção única para cada um de nós, para cada pessoa, para cada estação, para cada situação que nós vivemos, ela é única e incomparável. Não há uma explicação lógica para a graça do Senhor, porque se nós fôssemos Deus, não daria certo. Se as decisões fossem nossas, não daria certo, né? Porque quando a palavra diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que que o pecado não terá domínio sobre nós? Porque o Senhor já perdoou, já lançou no mar do esquecimento, sabe? Esse versículo destaca a mudança radical que está sob a graça, que nos liberta do domínio da lei, né? Aliás, do domínio do pecado, porque a lei não conseguiria fazer isso. Só mesmo o Senhor e a sua graça. Porque o pecado nos separava do Senhor, nos separa de Deus. Por sua graça, nós voltamos a Ele, né? Aquilo que aconteceu lá, o pecado de Adão e Eva, o Senhor veio e nos resgatou para Ele novamente, conseguiu transformar aquela situação ali em algo maravilhoso, quando derramou a sua graça sobre nós. Até já pensou o tempo de lá, até a morte de Jesus, quanto tempo levou e o Senhor lutando pelo povo dele, querendo de volta. Olha o amor do Senhor, a graça do Senhor, o quanto ele usou homens que foram falhos, foram homens sábios, foram homens usados por Deus, mas tinham as suas dificuldades e cometeram erros e falhas, mas veio um perfeito, veio um que se entregou, derramou sangue puro, para que hoje nós estivéssemos aqui falando dessa graça maravilhosa que foi derramada sobre nós. Lá em Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao 13, outra hora você pode ler, né, em casa, estudar melhor. Lá explica que a graça de Deus, ela nos ensina a rejeitar a impiedade, para nós vivermos de forma justa e piedosa. Tudo o que esse mundo precisa, tudo que nós precisamos para viver no mundo decaído, no mundo pecaminoso, o Senhor, ele de todas as formas, ele nos cerca, ele nos separa e nos capacita para lutarmos contra o pecado e vivermos uma vida justa. Por isso nós temos que buscá-lo todo o tempo. Essa é a parte maravilhosa da graça que nós precisamos buscar em todo o tempo. Para o mundo, a graça ela é loucura. Porque como é que pode, né? Assim como o ser humano, ele não consegue perdoar, muitas vezes, ele fica... Como é que pode um Deus, tá aí um pecador, né? Pecou a vida toda, agora decidiu virar crente, né? E não compreende porque realmente ela é loucura para o mundo. A graça de Deus é loucura, né? Tem pessoas que olham para nós e pensam que a gente ainda vive da mesma forma, mas nós não vivemos mais. Nós vivemos debaixo da graça, o Senhor nos resgatou. Mas para quem crê em Deus e conhece a sua palavra, a graça do Senhor ela é poder sobre nossas vidas. Ela nos domina,
Sem a morte de Jesus, a fé cristã ela seria apenas uma ideologia. E uma ideologia ela é facilmente criada por pessoas inteligentes. Mas o cristianismo não foi criado por seres humanos. Foi Deus quem derramou sobre nós a sua graça. A graça, a misericórdia, esse amor incondicional, jamais teriam poder se fossem criados por nós, seres humanos. Só um Deus maravilhoso para criar algo tão abençoador. Tudo que vem de nós é passível de erro. Ideologias são ideias questionáveis, frágeis, muitas vezes contraditórias, mas aquilo que é verdade, o que é concreto, não poderá ser alterado, né? É imutável a graça do Senhor, jamais mudará. Nós mudamos de ideia o tempo todo, né? Às vezes falamos, não vou mais fazer isso, e acabamos fazendo. Mas a graça do Senhor não, ela é imutável. Ela é a fonte do amor de Deus derramada sobre nós. Olha o que diz a palavra lá em Cânticos 8:7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Esse é o amor de Deus. Muitas pessoas usam esse versículo para falar sobre o amor de casal, né? Mas aqui a palavra de Deus ela está falando do amor de Deus, que é incondicional, é inexplicável. Como é que o Senhor consegue amar alguém tão pecador como nós, né? Tão falhos quanto nós. Nós lutamos para não pecar, mas enfim acabamos pecando. Mas é a graça do Senhor que nos sustenta, é o seu favor imerecido, né? Que faz a sua misericórdia renovar a cada manhã. A graça de Deus para a gente chegar uma das partes melhores que eu amo, a graça de Deus, ela não erra. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas a graça de Deus não erra. Ela é a fonte repleta da certeza. O Senhor ele não tem dúvida de que nos ama, né? Não sei se você um dia se perguntou, será que o Senhor realmente me ama? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Será que o Senhor realmente me ama? Sabe, tenha certeza que sim. Até nas lutas, até na dificuldade. Sabe, aquele momento difícil que você passa, a graça de Deus está sobre você. Porque se assim não fosse, seria pior ainda. Se você acha que é difícil, o que você vive de dificuldade, pior ainda seria sem a graça do Senhor sobre a sua vida, né? Sobre as nossas vidas. Temos uma certeza desse imenso amor, porque a palavra de Deus nos garante, né? A palavra de Deus diz que nós fomos libertos da punição do pecado. Não que a gente não venha pecar, mas aquela condenação que estava sobre nós, a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si, né? Que ele tirou de nós, ele nos resgatou, sabe? Nos pegou como uma ovelha que estava toda suja, sabe? Imagine uma ovelha cheia de lama, cheia de carrapicho, cheia de, de toda sujeira. O Senhor nos colocou no colo, nos lavou, e ele diz que deixa a nossa lã novamente alva, né? Alvas como a neve, assim o Senhor nos resgatou. Isso é a graça transformadora do nosso Pai. E só a graça, só pela graça nós podemos viver. Amém? E para nós encerrarmos aqui, o amor, ele não é uma ideia. Aquilo que Jesus fez na cruz, o seu sacrifício só pode vir de alguém que é maior do que nós. É como eu falei, o amor inexplicável. E nós vivemos desse amor. Nós nascemos fisicamente por esse amor. E depois nós nascemos de novo no espírito através do amor de Deus. Ele é maior, ele é a fonte, ele transforma, ele renova. Então, nós podemos ter esse livre acesso a ele. Amém?
Não deixe de orar e de buscar esse Deus poderoso, sabe? Charles Spurgeon, ele diz assim, 10 minutos orando são melhores que um ano murmurando. E muitas vezes nós passamos tanto tempo murmurando e não oramos. Olha o que diz John Piper, separe um tempo em um lugar todos os dias para orar. Não negocie isso com nada, sabe? O Martinho Lutero dizia, muitas vezes eu fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar onde eu podia estar, o único lugar onde eu poderia ir. Agradeça a Deus em oração por essa graça, por esse amor, por esse favor imerecido, sabe? Outra frase aqui que eu separei para a gente ler, que diz assim, se fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a frente de batalha. Então, não podemos fracassar nas nossas orações, principalmente de gratidão ao Senhor. Né? E para encerrar aqui, quando tivermos removido tudo o que nos impede de orar, nós teremos removido tudo que nos impede de progredir, de estar melhor, de viver o melhor de Deus. E eu encerro esta palavra aqui, crendo que o Espírito Santo nos vai fazer lembrar que sejamos gratos todos os dias por essa graça derramada sobre nós, por esse amor tão grande, esse favor tão imerecido, por essa graça transformadora do Senhor sobre nós. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, pastora Aline. Eu gostaria de estar chamando, se ela puder, né, está disponível aí, a pastora Mônica para estar orando por todos nós e ela dá a bênção apostólica no final. Amém. Pastora Estamos Mônica. aqui. Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom a todos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, maravilhoso. Iniciamos, ó Pai, nossas atividades, mas a Tua presença, Senhor, ela é constante em nós e deve ser a nossa prioridade. Obrigada por este culto, obrigada pela palavra, pelo louvor, pela oração e a oferta dos nossos corações a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome pela vida da pastora Aline. Senhor, obrigado, Deus, por usar a Tua filha, falar conosco, nos lembrar, Senhor, que a Tua graça nos basta, Pai. Obrigada, meu Deus, por cada um, Senhor, que está nesta manhã. Abençoa a vida de cada um, a saúde de todos, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja saúde, que haja abundância, meu Pai. Que haja shalom, meu Deus. Também te peço, Senhor, pela presente de Deus, cada envolvido, Senhor, Pai, em nome de Jesus, da diretoria ao porteiro, à logística, aos entregadores, ó Pai, a todos os parceiros da Presente de Deus, ó Pai, que haja bênção sobre a casa de cada um, meu Pai. Abençoa a promoção, abençoa as vendas, os clientes, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão no trabalho, que recebam, Senhor, a tua presença aí. Aqueles que estão na rua, que estão, Senhor, no médico também, Pai, que eles possam ter um presente teu para este dia, Senhor. Visita a casa, visita o celeiro, visita a conta bancária de cada um dos teus filhos. E muito obrigada, Pai, muito obrigada por falar conosco, Senhor. A tua palavra se renova cada manhã, Senhor, um maná diferente, é um sabor diferente que o Senhor coloca em nossas vidas. E eu te agradeço, Pai, por isso, Senhor, por sermos teus filhos, teus escolhidos, ó Pai, que nesta terra, Pai, não passemos por ela em vão, mas que possamos fazer a diferença, meu Deus, em cada lugar que nós formos, em cada palavra que proferirmos, que não saia palavras de maldição, palavras amargas, Pai, o pecado, Senhor, mas que as pessoas venham até nós porque sabem, Senhor, que serão, Pai, alimentados, ó Deus, e que ninguém saia da nossa presença como entrou, mas saia melhor, saia mais alegre, Pai, para a glória do teu nome, nós oramos assim, meu Deus. Em nome de Jesus, vamos às bênçãos. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. E a igreja do Senhor diz: Amém.
Amém, meu povo. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Recebam aí, toma posse em nome de Jesus. Amém? À tarde tem oração também. Quem puder estar lá, ajudando a vida das irmãs, nós agradecemos, tá bom? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Todos tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Ficam com Deus. Abençoado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.